O peso das coisas que não cabiam na alma. Patrícia olhava para o quarto e sentia o peito apertar. Caixas empilhadas até o teto, sacolas cheias de jornais velhos, roupas que não usava há anos, objetos que nem lembrava de onde tinham vindo. O chão, invisível sob camadas de coisas. Ela tentava abrir a janela, mas a pilha de revistas ao lado impedia. Respirou fundo, mas o ar parecia espesso, como se as paredes estivessem fechando. Não era só o apartamento que estava abarrotado, era sua mente. Há 3 anos, desde que sua mãe faleceu, Patrícia havia desenvolvido um medo doente de jogar coisa alguma fora. E se eu precisar disso um dia? Pensava. E se isso tiver valor sentimental? Mas a verdade era que nada daquilo a fazia feliz. Ao contrário, cada novo objeto que guardava era como uma pedra amarrada em seus pés. Seu namorado, Rodrigo, havia terminado o relacionamento há 6 meses. Não dá mais, Patrícia. Você está se afogando em coisas e não sobra espaço pra gente, dissera ele com lágrimas nos olhos. O trabalho também estava em risco. Sua chefe já havia lhe dado 2 avisos por atrasos. Ela demorava horas para encontrar documentos importantes sob montes de papéis. Uma tarde, depois de mais uma crise de choro no meio do corredor do prédio, onde vizinhos passavam olhando com pena, Patrícia ouviu uma voz suave vinda do apartamento ao lado. Minha filha, você parece tão sobrecarregada. Quer entrar um pouco? Era Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos impecavelmente presos em um coque, vestida com um vestido longo e discreto, como Patrícia via em algumas mulheres mais velhas do bairro. Hesitou, mas acabou aceitando. Dentro do apartamento de Dona Maria, tudo era simples, limpo, arejado. Nas paredes, quadros com versículos bíblicos. Sobre a mesa, uma Bíblia aberta. Eu vejo você sofrendo, minha filha, disse Dona Maria, servindo um chá. E não é só por causa das coisas, não é? É como se você estivesse tentando encher um vazio. Patrícia baixou a cabeça. Como explicar que cada objeto era uma tentativa desesperada de segurar o tempo, de não deixar escapar também as memórias da mãe? Dona Maria segurou sua mão. Na minha igreja, a gente aprende que Deus não quer que a gente carregue fardo sozinho. Você já ouviu falar da Congregação Cristã no Brasil? Patrícia balançou a cabeça. É uma igreja simples, mas onde Deus opera coisas grandes. Se quiser, venha domingo. Não precisa se arrumar muito, não. Só venha como está. No domingo seguinte, Patrícia entrou na pequena sala de cultos da CCB nervosa. Não havia instrumentos, nem palmas, nem luzes coloridas. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de ternos simples, outras com vestidos longos e lenços na cabeça. O ancião, um homem de voz serena e olhares profundos, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Vamos cantar o hino 45, anunciou, e todos abriram seus inários. Patrícia não conhecia a música, mas a letra a tocou. Jesus, meu refúgio, minha força e meu guia, em ti confio, minha alma se alegria. As vozes, sem acompanhamento, soavam puras como uma prece. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou. Irmãos, eu vinha lutando com uma doença há anos, mas Deus me curou através da oração dos santos. Não foi médico, não foi remédio, foi a fé. Outro irmão contou como havia sido libertado de um vício que o destruía. Patrícia sentiu algo estremecer dentro dela. Será que Deus também poderia tirá-la daquele prisão? Na hora da oração, o ancião pediu: se alguém aqui está com um fardo, que se levante. Patrícia hesitou, mas Dona Maria lhe deu um leve empurrãozinho. Tremendo, ela se pôs de pé. Minha filha, qual é o seu nome? Perguntou o ancião. Patrícia. Patrícia, o que você traz no coração? Ela engoliu o choro. Eu não consigo me livrar das coisas. Minha casa está cheia, minha vida está cheia, mas eu tô vazia por dentro. Tenho medo de jogar fora, tenho medo de esquecer, tenho medo de tudo. Sua voz quebrou. O ancião fez um sinal, e os irmãos se aproximaram. Mãos se estenderam sobre sua cabeça. Pai Celestial, começou o ancião, olha para esta filha que está presa nas coisas deste mundo. Liberta-a, Senhor, desse peso que não é teu. Dá-lhe força para soltar o que não edifica, para que seu coração encontre descanso em ti. As lágrimas de Patrícia caíram sem controle. Ela sentiu, pela primeira vez em anos, que não estava sozinha. Na semana seguinte, Patrícia voltou. E na outra também. Aprendeu que na CCB não havia espaço para exibicionismos, tudo era feito com ordem e decência. Os cultos eram simples: hinos, leitura da palavra, testemunhos, orações. Mas era naquela simplicidade que ela sentia Deus falando. Um dia depois da Santa Ceia, quando os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião lhe disse: Patrícia, você já pensou em ser batizada? É um passo de fé, o enterrar das coisas velhas para nascer de novo.
Ela aceitou. No dia do batismo, vestida com um vestido branco emprestado por Dona Maria, Patrícia desceu as águas. Quando emergiu, sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um estalo, mas uma certeza quietinha. Você não precisa mais carregar isso sozinha. A mudança não foi instantânea. Patrícia ainda olhava para as caixas com medo, mas agora, antes de guardar algo, perguntava a si mesma: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Começou aos poucos. Primeiro doou roupas que não usava. Depois jogou fora papéis velhos. Cada objeto que saía era como um suspiro que finalmente conseguia dar. Um dia, enquanto arrumava a gaveta da mãe, encontrou uma carta antiga. Minha filha, a vida não é feita das coisas que a gente junta, mas dos amor que a gente compartilha. Chorou, mas dessa vez era um choro leve, de alívio. Rodrigo apareceu um dia, surpreso. Patrícia, seu apartamento está diferente. Ela sorriu. Eu que estou diferente. Ele olhou nos seus olhos e viu algo que não via há muito tempo. Paz. Você voltou, sussurrou. Ela abanou a cabeça. Não voltei. Nasci de novo. No culto de ação de graças, Patrícia se levantou para dar seu testemunho. Irmãos, eu vinha vivendo como se as coisas pudessem preencher meu coração. Mas só Jesus pode fazer isso. Hoje minha casa está vazia dos entulhos, e minha alma está cheia dele. Os irmãos amenizaram, e Dona Maria, lá dos fundos, sorriu com os olhos brilhando. A lição que Patrícia aprendeu não foi só sobre limpar armários, mas sobre soltar amarras. Na CCB, ela entendeu que a fé não é um adorno. É o que sustenta quando tudo mais desaba. E que milagres às vezes não são coisas grandiosas que caem do céu, mas a força quietinha que Deus dá para a gente se levantar, um passo de cada vez. Hoje, quando alguém pergunta como ela se livrou da síndrome do colecionador, Patrícia responde: não fui eu. Foi Deus, através da oração dos santos. Porque na congregação cristã, a gente aprende que a verdadeira riqueza não é o que a gente guarda, mas o que a gente deixa ir, para que Ele possa encher nossas mãos vazias com suas bênçãos. Naquela mesma semana, Patrícia sentiu um desejo forte de compartilhar o que tinha vivido. Não era só gratidão, era algo maior, como se Deus estivesse cutucando seu coração. Fala, minha filha. Outros precisam ouvir. Ela não era de falar em público, mas na quinta-feira, durante o culto de doutrina, o irmão que presidia fez um convite. Se alguém aqui teve um testemunho de libertação, que se levante para a glória de Deus. Seus joelhos tremeram. As mãos ficaram geladas. Mas quando ela se levantou, foi como se uma mão invisível a segurasse pelas costas. Com voz trêmula começou: irmãos, eu vim aqui hoje para confessar que eu era escrava das coisas. Minha casa era um túmulo de lembranças e meu coração uma prisão. Mas Deus, na sua misericórdia, usou esta igreja para me libertar. As palavras saíram mais firmes do que ela esperava. Contou como os irmãos oraram por ela, como o pastor a visitou e leu Salmos 23, como cada caixa que ela abriu era como uma ferida sendo limpa. Quando terminou, não havia um olho seco na congregação. Dona Maria, a mesma que sorria dos fundos, se aproximou e segurou sua mão. Filha, você não sabe, mas sua história é a minha também. Só que eu guardava rancor. Hoje eu perdoo. Nos dias seguintes, Patrícia notou algo estranho. Pessoas que ela mal conhecia vinham até ela no templo ou na rua para agradecer. Uma irmã contou que depois do testemunho, tinha jogado fora remédios vencidos que guardava, por precaução, há anos. Um irmão confessou que parou de comprar coisas desnecessárias na internet, como se uma corrente tivesse se quebrado. Até o filho mais novo, que sempre reclamava do quarto apertado, abriu o armário e disse: mãe, a gente pode doar essas roupas que eu não uso mais. Ela abraçou o menino, sentindo que o milagre não era só dela. Era como uma pedra jogada no lago, fazendo ondas muito além do que ela via. Um domingo, o pastor chamou Patrícia na frente da igreja. Irmã, Deus te deu uma missão, disse ele, entregando-lhe um envelope. Dentro, havia um convite para participar de um grupo de apoio na CCB, ajudando pessoas que lutavam contra apegos doentios, seja objetos, seja mágoas. Você vai ser uma bênção, o pastor falou, e ela soube que era verdade. Hoje, quando Patrícia passa pela rua onde morava antes, mal reconhece a casa. Não porque esteja diferente, até pintaram a fachada, mas porque ela está diferente. O peso que carregava por anos se foi, trocado por uma leveza que só quem já foi libertado conhece. E toda vez que alguém novo chega na congregação com os olhos cheios de luta, ela se aproxima, sorri e diz: Deus não quer te tirar nada. Ele quer te dar tudo. Só precisa que você abra as mãos. Porque na CCB, Patrícia aprendeu que milagre não é só o que a gente ganha. Às vezes é o que a gente deixa ir, para que Deus encha o vazio com algo muito melhor. Patrícia nunca imaginou que sua própria história de libertação se tornaria uma ponte para tantos outros.
Foi numa tarde de sábado, durante um culto de oração, que ela viu um jovem chamado Lucas entrar na igreja com um olhar perdido, as mãos trêmulas e um cheiro forte de álcool no hálito. Ele não queria estar ali. Tinha sido quase arrastado pela irmã, que não aguentava mais vê-lo se destruir. Lucas sentou no último banco, de cabeça baixa, como se quisesse sumir. Mas Patrícia conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha quando entrou pela primeira vez na CCB. Uma mistura de vergonha, revolta e um desespero mudo pedindo ajuda. Sem hesitar, ela se aproximou e sentou ao lado dele. Não falou nada no início. Só ficou ali em silêncio, como quem entende que algumas dores não cabem em palavras. Foi então que o pastor começou a pregar sobre Jonas, aquele profeta que tentou fugir de Deus, mas acabou engolido por um peixe, só para ser vomitado em terra firme, com uma segunda chance. Deus não desiste de ninguém, disse o pastor, olhando direto para Lucas, como se soubesse que aquelas palavras eram para ele. Mesmo quando a gente acha que está no fundo do poço, ele está preparando a nossa saída. Lucas não chorou, nem sequer levantou a cabeça. Mas Patrícia viu quando as lágrimas caíram no chão, uma a uma, como se ele estivesse envergonhado até de sofrer. Foi aí que ela segurou a mão dele fria, suada, e sussurrou: eu também achei que não tinha jeito. Mas aqui, Deus faz o impossível virar testemunho. Naquela noite, Lucas não saiu da igreja. Ficou para o culto de libertação, onde oraram por ele com uma fé que ele nunca tinha sentido antes. Não foi um processo fácil, as recaídas vieram, as batalhas internas continuaram, ele voltou. Sempre voltava. Porque pela primeira vez, alguém olhava para ele e via não um viciado, não um caso perdido, mas um filho de Deus com um futuro pela frente. Hoje, Lucas está há 2 anos sóbrio. Trabalha como auxiliar na obra social da CCB, ajudando outros jovens a saírem das drogas. E toda vez que conta seu testemunho, ele repete o que Patrícia lhe disse naquele dia: Deus não quer te tirar nada. Ele quer te dar tudo. Porque foi assim que ele entendeu. A libertação não é perder, é ganhar de volta a vida que o inimigo roubou. E Patrícia? Ela continua ali, na mesma congregação, agora como líder do grupo de apoio. Não é mais a mulher que entrava na igreja com medo de ser julgada. É a que estende a mão para quem ainda acha que não merece ser salvo. Porque na CCB, ela aprendeu que milagre não é só curar o corpo ou encher o bolso, é restaurar a alma, é fazer uma pessoa olhar no espelho e pela primeira vez, gostar do que vê. E assim, história após história, a igreja continua sendo um lugar onde o impossível se torna real. Não por magia, não por acaso, mas porque ali, entre lágrimas, orações e mãos dadas, Deus ainda faz o que só Ele pode fazer: transformar cinzas em beleza. Na mesma congregação onde Patrícia encontrou sua restauração, havia um jovem chamado Lucas. Aos 22 anos, ele era o retrato do desespero silencioso. Viciado em drogas desde os 15, já tinha sido abandonado pela família, dormido nas ruas e visto amigos morrerem por overdose. Mas o pior não era a dependência, era a certeza de que não havia mais saída. Até que numa noite fria, um irmão da CCB o encontrou encolhido numa calçada, tremendo não só de frio, mas de solidão. Vamos, irmão. Deus não te esqueceu, disse o irmão, estendendo a mão. Lucas relutou. Já tinha ouvido falarem de Deus antes, mas nunca tinha visto nenhum milagre na sua vida. Mesmo assim, algo na voz daquele homem, talvez a sinceridade, talvez a falta de julgamento, o fez levantar. Foi levado para a igreja, onde pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente. Não era só um lugar quente para dormir, era um lugar onde as pessoas olhavam nos seus olhos e diziam: você é importante. Nas primeiras semanas, Lucas mal falava. Participava dos cultos, mas se sentava no fundo, com medo de ser descoberto, como se sua culpa fosse visível. Até que num domingo à noite o pastor começou a pregar sobre o filho pródigo. Lucas sentiu cada palavra como se fosse só para ele. Não importa o que você fez, o pai está te esperando de braços abertos. Foi então que ele quebrou. No meio do culto, entre irmãos que nem sabiam seu nome, Lucas caiu de joelhos e começou a chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, eram de alívio. Porque pela primeira vez ele entendeu que não precisava se limpar sozinho antes de ir a Deus. Deus é que o limparia. Os irmãos o cercaram em oração. Alguns colocaram as mãos em seus ombros, outros apenas choravam com ele. Não houve sermões longos, nem promessas vazias. Só amor. E foi ali naquele chão que Lucas sentiu algo sair de dentro dele, uma dor antiga, um vazio que nenhuma droga tinha preenchido. Nos meses seguintes, a transformação foi visível. Lucas começou a servir na igreja, ajudando na limpeza, distribuindo sopa para moradores de rua, falando para outros jovens que, como ele, achavam que não havia mais esperança.
Sua família, que o havia deserdado, começou a recebê-lo de volta, primeiro com desconfiança, depois com lágrimas de arrependimento por tê-lo abandonado. Eu pensava que Deus só ajudava quem era perfeito, confessou Lucas numa reunião de testemunho. Mas aqui eu aprendi que ele vem justamente por causa das nossas imperfeições. Porque é nas nossas fraquezas que a força dele se mostra. Hoje, Lucas é um dos líderes do Ministério de Recuperação da congregação. Não é um homem diferente, é o mesmo Lucas, mas agora com um propósito. E toda vez que um novo irmão chega quebrado, com os olhos vazios como seus eram um dia, ele sorri e diz: se Deus fez por mim, ele faz por você também. Não é questão de merecer, é questão de crer. E assim como Patrícia, como tantos outros, Lucas descobriu que milagre não é só uma cura instantânea. Às vezes é o processo lento de ver uma vida sendo reconstruída, tijolo por tijolo, pela graça de um Deus que não desiste de ninguém. Porque na CCB, as histórias não terminam na derrota. Elas renascem na fé. E cada testemunho é uma prova de que onde o homem vê um caso perdido, Deus vê um milagre em andamento. Na mesma congregação onde Lucas encontrou sua restauração, havia uma jovem chamada Ana. Ela chegava sempre nos últimos minutos do culto, sentava-se nos fundos e saía antes do final, como se não quisesse ser notada. Seu olhar era baixo, as mãos tremiam levemente, e ela carregava um peso que ninguém conseguia entender. Ana tinha crescido na igreja, mas aos 16 anos, depois de uma série de escolhas erradas e uma traição que a fez duvidar até de si mesma, ela se afastou. Os anos que se seguiram foram um turbilhão de noites sem sono, relacionamentos que machucavam e uma solidão que parecia não ter fim. Até que um dia, arrasada e sem forças, ela entrou novamente na CCB, não por fé, mas por desespero. Foi então que a irmã Maria, uma obreira do departamento feminino, a viu. Não com julgamento, mas com aquele olhar que só quem já foi quebrado entende. Sem pressionar, ela apenas se aproximou e disse: filha, você não precisa carregar isso sozinha. Ana não respondeu. Não chorou. Só assentiu, como se aquelas palavras tivessem sido a primeira coisa verdadeira que ouvia há anos. As semanas passaram, e Ana começou a frequentar as reuniões de oração das mulheres. Não falava muito, mas ouvia. E aos poucos, as palavras da irmã Maria, as canções de adoração e as histórias de outras mulheres que também haviam sido restauradas foram quebrando as paredes que ela havia construído ao redor do coração. Até que em uma noite de vigília, Ana não aguentou mais. Entre lágrimas, ela se ajoelhou no altar e desabafou tudo, a vergonha, o medo, a sensação de não merecer perdão. E foi ali, com as mãos de várias irmãs sobre ela, que sentiu algo que não sentia há anos, paz. Não foi um raio do céu. Não foi uma voz audível. Foi uma certeza quietinha no coração, como se Deus sussurrasse: eu nunca te abandonei. Você sempre foi minha. Hoje, Ana serve no mesmo departamento que a acolheu. Ela não é mais a jovem que entrava escondida, agora, é quem estende a mão para outras moças que chegam com o mesmo vazio que ela já conheceu. E quando perguntam como ela superou, Ana responde com um sorriso: não fui eu. Foi ele. Deus não muda as pessoas da noite para o dia. Às vezes, ele as cura aos poucos, como o jardineiro que rega uma planta até ela florescer. Mas uma coisa eu sei: se você deixar, ele vai fazer o mesmo por você. E assim como Lucas, como Patrícia, Ana se tornou mais uma prova de que na CCB, os milagres não são apenas contados, eles são vividos. Porque onde o mundo vê uma história acabada, Deus vê um novo começo. E cada vida restaurada é um grito de que com ele nada está perdido. Tudo pode ser reescrito. O milagre completo. Ana nunca esqueceu o dia em que, anos depois, reencontrou a mãe na porta da igreja. A mulher que a havia abandonado, agora com olhos cansados e mãos trêmulas, pediu perdão entre lágrimas. Não foi um reencontro fácil, havia cicatrizes, silêncios e uma dor que o tempo não apagara sozinho. Mas ali, entre os bancos que já tinham testemunhado tantas restaurações, Ana escolheu abraçar. Não por força própria, mas porque havia aprendido que o perdão não é um sentimento, é uma decisão que abre espaço para Deus agir. Aquela noite, enquanto a congregação cantava, a mãe de Ana levantou a mão pela primeira vez, pedindo oração. E algo mudou. Não de forma espetacular, como um relâmpago, mas como a luz suave da manhã que dissolve a escuridão devagar. Aos poucos, a mulher que fora refém das próprias escolhas começou a frequentar os cultos, a servir no departamento de crianças, a reconstruir não só a relação com a filha, mas consigo mesma. O milagre não foi apenas a restauração de um laço quebrado, foi a prova de que Deus não desiste de ninguém. Reflexão final: o jardim de Deus. A vida de Ana é como uma semente plantada em terra árida. Por muito tempo só se viu poeira e secura.
Mas Deus, o jardineiro paciente, não a arrancou. Regou com lágrimas, adubou com orações e esperou. Porque ele sabe que até o solo mais duro pode dar flores. Basta tempo, amor e a coragem de deixar-se podar. Hoje, quando Ana olha para trás, não vê uma história de abandono, mas de reencontro. Com Deus, com a mãe, com ela mesma. O milagre não foi a ausência da dor, mas a transformação dela em propósito. Cada cicatriz se tornou um farol para outras almas perdidas, provando que nas mãos de Deus, até as feridas mais profundas podem se tornar portas para a luz. Lição de vida. Deus não apaga o passado, ele o ressignifica. O que o mundo chama de fim, ele chama de preparo. O que você vê como ruína, ele vê como matéria-prima para um milagre. Mas há um segredo. O milagre começa quando você para de lutar sozinho e deixa ele segurar suas mãos quebradas. Porque no fim, a maior prova de que Deus existe não são os sinais no céu, mas as vidas que contra todas as probabilidades, florescem novamente. E isso Ana sabe, é a assinatura dele.